Você tem cuidado dos seus filhos? Infelizmente, as redes sociais têm roubado o seu filho de você, têm escravizado o seu filho, têm ensinado seu filho coisas ruins. Então, as redes sociais são benéficas, tem coisas boas, porém tem coisas más, tem pessoas ruins, perversas e malignas por trás. Então você deve educar, ensinar o seu filho no caminho de Jesus, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Pois a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para conosco. Mediante a aplicação da palavra de Deus em nossa vida, nós temos paz, vida eterna sem fim. Então você, pai e mãe, ensine o seu filho no caminho de Jesus. Amém? Então, Provérbios de Salomão, capítulo 22, do versículo 6, diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Glória a Deus. Então, o que está falando? Para você educar, ensinar o seu filho a caminhar, a viver, a seguir a palavra de Deus. Então, as redes sociais têm coisas ruins, tem pornografia, tem prostituição, tem pedofilia. Existem pedófilos que estão por trás, vendo, contemplando e observando seu filho. Então você não pode deixar o seu filho viver neste mundo, nessa terra, conforme a sua vontade. Você, pai e você, mãe, deve impor limite ao seu filho. Deve ter controle sobre o seu filho, sobre a sua vida, sobre as suas amizades, sobre o que ele está vendo e escutando nas redes sociais. Então, o seu filho pode estar correndo um grande risco para a vida, para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Por quê? Porque você não tem controle sobre o seu filho mais. Você não está tendo mais interesse sobre a vida do seu filho. Então, se você não educar o seu filho, não ensinar o seu filho no caminho de Jesus, o mundo irá ensiná-lo, mas de uma forma ruim, de uma forma maligna, de uma forma perversa, pois no mundo só existe mal. Mas você, pai e mãe, que tem discernimento das coisas, que sabe discernir entre o bem e o mal, sobre o que é bom e ruim para o seu filho, você deve apontá-lo para Jesus Cristo. Então você deve ter controle sobre a vida dos seus filhos, do que eles estão vendo, falando, escutando, tocando, contemplando. Então você não deve deixar seu filho e filha se vestirem de uma forma vulgar, indecente, imoral. Então, porque existem pedófilos, estão de olho em seus filhos. Então, tome cuidado, tenha controle sobre a vida dos seus filhos, pois os pedófilos estão por trás. Então, a palavra está bem clara. Você deve educar o seu filho no caminho certo, no caminho de Jesus. Então, cuidado cuidado com a vida dos seus filhos. Cuidado com as suas amizades, pois más amizades introduzem, influenciam e oferecem para os seus filhos coisas ruins,
deste mundo, drogas e os vícios. Então tome cuidado, más amizades corrompem o coração do seu filho. Sendo assim, ele vem a crescer de uma forma desonesta, falsa, mentirosa, arrogante diante de Deus e para com a sua vida. Então, pai e mãe, eduque o seu filho, imponha limite, controle e tenha domínio sobre o que seu filho esteja fazendo neste mundo. Então, cuidado com as redes sociais. Tem coisas boas? Sim, mas também tem coisas ruins. Então, cuide do seu filho e cuidado com as redes sociais. Cuide do seu filho. Amém?